Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você estará vendo esse vídeo, mas certamente esse vídeo é especialmente para você. Vamos resolver a questão 155 do Caderno Azul do Enem de 2013. Vamos identificar o assunto que está tratando essa questão e aí vamos desenvolver a relação de como realizar ela. Vamos lá, continuando. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Lembrando que toda questão de matemática é importante e essencial marcar todos os pontos em que aparecem quantidades ou valores, porque certamente nós iremos voltar nele para resolver. Então, marcamos essa primeira informação. E continuando. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Deixa eu marcar aqui porque mostra outra quantidade. E dura 6 horas. Outra marcação porque tem quantidades. E dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Ok. Essa indústria construirá, quase não sai. Essa indústria construirá um novo reservatório. É novo, então é outro. Com capacidade para 500 metros cúbicos. Capacidade de 500 metros cúbicos. Cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Ele quer que esse novo reservatório esteja vazio e seja a água toda escoada em 4 horas. Em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Ok. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Então, a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. E aí tem as letras A, B, C, D e E. Vamos lá ver como resolvemos ela. Primeiramente, aí está tratando de uma proporção. Por quê? Ele quer saber, dada umas informações, ele quer saber qual é a relação que tem com as outras. Então, primeiramente, o que devemos fazer com essa questão, e como muitos de vocês já devem ter pegado o bizu, é que aqui está tratando da realização de uma regra de 3. Extremamente uma regra de 3 composta. E vamos entender o motivo de ser composta. Vamos voltar em cada informação aqui. Porque é o seguinte, primeiramente, fala sobre a capacidade de 900 metros cúbicos, ou seja, capacidade é uma dessas grandezas que vamos relacionar. Depois fala o seguinte, o escoamento, observe que estamos indo em direção às partes grifadas, porque são partes importantes da minha questão. Capacidade de 900 metros cúbicos, já dei como importante a capacidade. E vamos continuar. Outra parte que eu grifei foi que o escoamento da água é feita por 6 ralos. Então, aqui eu tratei da capacidade, depois o escoamento foi feita por 6 ralos. Então, a quantidade de ralos é uma relação importante aqui. E por último, diz que esse escoamento tem a duração de 6 horas. Ou seja, aqui eu tenho o tempo que vai durar. Então, 3 informações necessárias. E o que vamos fazer com essas informações? Observe. Depois ele fala sobre o novo reservatório, que tem capacidade. O mesmo termo utilizado lá em cima foi mostrado aqui novamente. Então, podemos relacionar as capacidades. Depois fala do tempo. Então, podemos utilizar as relações entre as escalas do tempo, comparando entre as duas. E aí é o bizu máximo. Por quê?
nós vamos ter de construir uma tabela. Essa tabela, ela vai nos ajudar a relacionar e organizar as informações. Então, ó, cada informação vai ser o seguinte: eu tenho uma coluna que vai ser a capacidade, outra coluna que vai ser a quantidade de ralos e outra coluna que vai ser o tempo de escoamento. Certo? Ó, cada informação está prevista no texto. E aí, ó, vamos organizar direitinho para não ficar informações atravessadas, ok? E não ficar bagunçada mais do que essas retas. Mas aqui já dá para entender perfeitamente o que vamos fazer. Por quê? Ó? Vamos à informação, as primeiras informações. As primeiras informações dizia que a capacidade era de 900 metros cúbicos. Então, ó, capacidade de 900 metros cúbicos. Para ser totalmente escoada, esses 900 metros cúbicos, era necessário a ação de 6 ralos. Então, a quantidade de ralos para uma capacidade de 900 metros cúbicos foi 6. Dado que, para uma capacidade de 900 metros cúbicos com 6 ralos, foi levado um tempo de 6 horas para concluir o escoamento total da água. E aí, veio para um novo reservatório. Esse novo reservatório tem capacidade de 500 metros cúbicos, ó, segunda informação, segunda linha. A quantidade de ralos não foi dada, então eu vou colocar uma interrogação aqui. E depois ele fala que quando eu tenho uma capacidade de 500 metros cúbicos, eu não sei a quantidade de ralos, mas uma informação que é obrigatória é que ele quer que o escoamento seja feito em 4 horas. Opa, nós temos todas as informações possíveis para a realização de uma regra de 3. Regra de 3, que é o assunto que vocês mais gostam de fazer, nunca vi. Joga a regra de 3 em tudo. Então, ó, como funciona a regra de 3 composta? Regra de 3 composta fala que nós devemos deixar em um membro sozinho o termo que contém a incógnita. Ó, primeiramente, o que vamos fazer é que aqui já está na forma de uma fração. Por quê? Eu tenho 900 sobre 500, ok, tudo certo. E aí, como eu quero deixar o 6 sobre a interrogação em um membro só, então o que fazemos é utilizar agora o tempo. Por quê? Eu tenho a capacidade 900 sobre 500, ó, estou só repetindo e colocando ó, em fração. E aí, nós multiplicamos pela outra grandeza que está completa. A outra grandeza que está completa é o tempo, porque ó, 6 sobre 4. Igual, deixa em um membro sozinho a quantidade de ralos. Ó, já organizamos a nossa fração. E aí, o que vamos fazer agora é fazer comparações entre a quantidade de ralos, que é o termo que eu tenho a incógnita, e a capacidade e o tempo. Ou seja, o que vamos fazer é o seguinte: será que essas grandezas elas estão diretamente ou inversamente proporcional? E vamos ver o que fazemos quando estiver inversamente proporcional. Vamos relacionar. Vamos relacionar a quantidade de ralos e a capacidade. Observe. Se eu tenho mais ralos, eu necessariamente tenho que ter uma capacidade maior? Sim. Observe. Se eu tenho uma quantidade 900 metros cúbicos de água, se eu quiser escoar essa água todinha, eu tenho que colocar mais ralos. Mas se a minha capacidade for menor, eu tenho de colocar menos ralos. Então,
são diretamente proporcionais. Eu não preciso mexer nela. Ótimo. Agora, vamos comparar a quantidade de ralos e o tempo. Observe, se em um determinado reservatório eu tenho uma quantidade, eu tenho 10 ralos. Nesses 10 ralos, eu levo um tempo de 5 horas para escoar a água. Se eu aumentar a quantidade de ralos, o meu tempo ele será maior ou menor? Quando eu aumento a quantidade de ralos, certamente o meu tempo será menor. Então, observe que existe uma inversão. Ou seja, então são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, nós devemos inverter a fração. Ou seja, nós vamos inverter o termo que é inversamente proporcional, que foi o tempo. Ou seja, vamos repetir. 900 sobre 500 vezes. Quando invertemos, deixa eu passar uma reta aqui bonita, que essa aqui ficou muito torta, Jesus Cristo. Pronto, Maria, deixa aí. Como nós vamos inverter o tempo, então vai ficar 4 sobre 6. Isso é igual a 6 sobre a interrogação. Vamos lá agora. Para facilitar, eu vou simplificar. Eu tenho 2 zeros aqui, posso cortar com esses 2 zeros daqui de baixo. Ficando então, deixa eu baixar aqui. Ficando então, 9 vezes 4, vou colocar aqui, 9 vezes 4 é 36, sobre 5 vezes 6, 30. Isso é igual a 6 sobre interrogação. E o que fazemos agora, vamos voltar aqui para baixo. O que fazemos agora, deixa eu repetir, 36 sobre 30 igual a 6 sobre interrogação. O que fazemos? Multiplicamos cruzados. 36 vezes a interrogação é igual a 30 vezes 6. Quanto é 30 vezes 6? 30 vezes 6 é 180. E aí, como queremos saber a interrogação, vai ficar. Interrogação é igual a 180 dividido para 36. E quanto é 180 dividido para 36? Observe. Eu sei que o 18 é a metade de 36. Então, quando multiplicamos 36 vezes 5, vai ser igual a 180. Ou seja, 180 dividido para 36 é igual a 5. Ou seja, a quantidade de ralos necessárias para esvaziar esse novo tanque em um tempo de 4 horas são 5 ralos, ou seja, letra C. C de certíssimo, certo. Acertou, exatamente. Se você gostou, siga nossa página, mande para os seus amigos, comenta a sua resposta, comenta a sua explicação, desafie os seus amigos e valeu!